Minha família me culpou pelo acidente do meu sobrinho e, como punição, me enviaram para um dos lugares mais difíceis de viver do planeta. Você não vai sobreviver uma semana lá. 10 anos depois, eles ficaram em choque quando me viram. Som oco do galho quebrando foi seguido por um silêncio que durou uma eternidade, mas que na verdade foi apenas um segundo. Então, o grito de Léo cortou o ar da tarde, um som agudo e cheio de dor que fez meu sangue gelar. Corri na direção da velha mangueira no fundo do quintal, com o coração martelando contra minhas costelas, tão forte que parecia que ia sair pela boca. A primeira coisa que pensei não foi na dor dele, mas na fúria dela. Marta vai me matar. E lá estava ele, meu pequeno Léo, de apenas 6 anos, caído na grama. Sua perninha direita estava torcida em um ângulo que me causou náuseas. Seus olhos, grandes e azuis como os de um anjo, estavam cheios de lágrimas e pânico. Tia Elara, ele soluçou, estendendo a mão para mim. Ajoelhei-me ao seu lado, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Calma, meu amor. A tia está aqui. Vai ficar tudo bem, murmurei, embora a frase soasse como uma mentira até para mim. Foi então que a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Marta, minha irmã mais velha, apareceu com o rosto contorcido em uma máscara de horror que rapidamente se transformou em acusação. Seus olhos não foram para o filho que chorava no chão, mas diretamente para mim. "O que você fez?" ela gritou, a voz esganiçada. Não foi "O que aconteceu?" Foi uma sentença. Ele caiu. "O galho quebrou. Eu estava bem aqui." Tentei explicar, mas as palavras se perderam no ar. Meu cunhado, Roberto, apareceu logo atrás dela, o celular ainda na orelha, provavelmente em uma ligação de trabalho que ele se recusou a encerrar. Ele me lançou um olhar de puro desprezo antes de finalmente se abaixar para olhar o filho. Meus pais, que moravam conosco, saíram para a varanda. Suas expressões eram uma mistura de preocupação e, o que mais doeu, profunda decepção. Em um instante, eu não era mais a tia que cuidava de Léo, a irmã que cozinhava para todos, a filha que mantinha a casa em ordem. Eu era a criminosa. No hospital, a espera foi uma tortura. Sentei-me em uma cadeira de plástico fria, longe deles, que formavam um círculo fechado ao redor de Marta. Eu podia sentir seus olhares queimando, em minha direção. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém me ofereceu um copo de água. Eu era invisível, exceto como o alvo da culpa deles. E enquanto as horas se arrastavam sob as luzes fluorescentes que zumbiam, minha vida antes daquele momento passou diante dos meus olhos. Lembrei-me da carta de aceitação da universidade, com uma bolsa integral para o curso de administração. Lembro-me do peso do papel em minhas mãos, da sensação de que meu futuro estava finalmente começando. Eu tinha 19 anos, e o mundo parecia imenso e cheio de possibilidades. Mas então, Marta anunciou que estava grávida, e com a gravidez vieram as complicações, o cansaço, as reclamações intermináveis sobre como sua carreira promissora seria afetada. "Elara, eu preciso de você." Ela chorou uma noite, semanas antes de eu me mudar para o campus. "Não vou dar conta. O Roberto trabalha o dia todo. Como vou cuidar de um bebê e manter meu cargo?" Meus pais apoiaram a ideia. "É só por um tempo, filha. Família vem em primeiro lugar. E eu, que sempre fiz de tudo para agradar, para ser a boa filha, cedi. Só até você se organizar", eu disse. Mas os meses viraram anos. Léo nasceu e eu me tornei sua segunda mãe. Era eu quem acordava no meio da noite, quem trocava as fraldas, quem o ensinava a andar e a falar. Marta e Roberto focaram em suas carreiras, subindo na vida, comprando carros melhores, uma casa maior, e eu fiquei para trás. Minha rotina era um borrão de tarefas domésticas. Eu acordava antes de todo mundo para fazer o café da manhã. Enquanto eles comiam, eu já estava arrumando a mochila de Léo para a escola. Depois de deixá-lo, voltava para limpar a casa, lavar as roupas
ir ao supermercado e preparar o almoço. À tarde, buscava Léo, o ajudava com o dever de casa, brincava com Ellie. À noite, preparava o jantar e ouvia Marta reclamar do chefe ou Roberto se queixar do trânsito. A palavra obrigado era um item de luxo naquela casa, raramente usada. Eu era uma peça da mobília, uma engrenagem na máquina da vida deles que funcionava silenciosamente no fundo. Minha única recompensa era o amor de Léo. Eram os abraços apertados, os desenhos de melhor tia do mundo colados na geladeira, os segredos sussurrados antes de dormir. Por ele, eu suportava a indiferença dos outros. Por ele, eu me convenci de que minha vida tinha um propósito. Eu me agarrava ao amor dele como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, ignorando que para o resto da família eu era apenas útil, conveniente, descartável. O médico finalmente apareceu, com uma radiografia na mão. Fratura na tíbia e na fíbula. É uma fratura feia. Ele vai precisar de cirurgia e de um longo tempo de recuperação com fisioterapia. O choro de Marta recomeçou, mais alto e mais dramático. Roberto passou o braço ao redor dela, fuzilando-me com os olhos. Isso nunca teria acontecido se você estivesse prestando atenção. Ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas eu o ouvisse. Naquela noite, Léo ficou internado. Voltei para casa com meus pais, em um silêncio pesado e opressor. Eu sabia que algo estava por vir. Eles não iriam apenas me culpar. Eles precisavam de uma punição, de algo que aliviasse a própria sensação de impotência. Eles precisavam de um sacrifício, e eu sempre fui a oferta mais fácil. Quando Marta e Roberto chegaram do hospital, horas depois, seus rostos estavam duros como pedra. Eles se reuniram na sala de estar, e meu pai me chamou com um gesto. Senti-me como se estivesse caminhando para a minha própria execução. Elara, começou meu pai, sem me olhar nos olhos. Sua irmã e seu cunhado tomaram uma decisão, e nós concordamos com ela. Marta me encarou, os olhos vermelhos de choro, mas sem uma gota de compaixão. Você foi irresponsável. Meu filho poderia ter ficado aleijado por sua causa, ela disse, a voz cheia de veneno. Você não tem noção do que é responsabilidade, do que é a vida real. Mas você vai aprender. Eu não disse nada. Apenas esperei pela sentença. O que quer que fosse, eu sabia que minha vida naquela casa, a única vida que eu conhecia há quase uma década, havia acabado no momento em que aquele galho se partiu. Eu esperei, o ar em meus pulmões preso, transformando-se em pedra. Marta deu um passo à frente, o rosto impassível. Arrumamos para você ir morar com a tia Helena. O nome levou 1 segundo para registrar. Tia Helena? A irmã da minha avó? Uma senhora idosa que eu mal conhecia, que tinha visto talvez 2 ou 3 vezes na vida em funerais de parentes distantes. Uma mulher que, segundo as raras menções da minha mãe, vivia em uma parte do país da qual as pessoas tentavam desesperadamente sair, não para a qual eram enviadas. O quê? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Não, por quê? Eu não posso ir para lá. Eu não conheço ninguém. Exatamente, disse Roberto, com um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Está na hora de você aprender a se virar. Sozinha, sem o nosso amparo. Marta cruzou os braços, assumindo a postura de uma juíza proferindo uma sentença final. Você precisa ver o que é dificuldade de verdade. Talvez assim aprenda a dar valor às coisas, disse ela, repetindo a frase que, eu sabia, eles haviam ensaiado. Lá, você não vai ter tempo para se distrair. Vai ter que lutar para ter o que comer, para pagar um teto sobre sua cabeça. Vai entender o que é o mundo real, fora desta bolha que criamos para você. Olhei para meus pais, buscando um pingo de sanidade, de afeto. Mãe? Pai? Vocês vão deixar que eles façam isso? Minha mãe olhou para as próprias mãos, que tremiam, em seu colo. Elara, talvez seja o melhor. Um tempo para você pensar no que fez, para amadurecer. Amadurecer? Eu tinha 28 anos. Havia dedicado os últimos 9 anos da minha vida a eles, cozinhando, limpando, cuidando.
Eu havia sacrificado minha juventude, meus sonhos, por eles. E agora eu precisava amadurecer. A injustiça daquelas palavras me sufocou, me roubou o ar e a capacidade de argumentar. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Não houve tempo para despedidas ou para processar o que estava acontecendo. Roberto já estava com a chave do carro na mão. Seu ônibus. Sai em 2 horas. Pegue o que for essencial. Uma mala. Nada mais. Subi as escadas como uma autômata. Meu quarto, o único espaço que era verdadeiramente meu, de repente pareceu estranho, como se eu já não pertencesse a ele. Marta ficou parada na porta, observando cada movimento meu, garantindo que eu não pegasse nada de valor, nada que eles tivessem me dado. Abri o armário e joguei algumas peças de roupa dentro de uma mala velha. Vi o porta-retratos na minha mesa de cabeceira. Uma foto minha com Léo. Nós dois sorrindo. Ele com a boca suja de sorvete de chocolate. Minha mão tremeu ao alcançá-lo, mas a voz de Marta cortou o ar. Deixe isso aí. Você não tem o direito de levar uma foto dele. Aquilo foi como uma facada no peito. Foi a crueldade final e deliberada. Eles não estavam apenas me expulsando. Estavam tentando apagar todos os vestígios do meu amor por Léo, tentando me convencer de que eu nunca fui nada para ele. Obedeci, deixando a foto para trás. Aquele foi o momento em que a tristeza se transformou em uma semente fria e dura de ressentimento no fundo da minha alma. A viagem de carro até a rodoviária foi silenciosa. Roberto dirigia e Marta ia no banco do passageiro. Eu estava no banco de trás, a mala no meu colo, olhando pela janela a vida que eu conhecia desaparecer. Quando chegamos, o lugar estava movimentado e barulhento. Roberto comprou a passagem, só de ida. Ele me entregou o bilhete e uma pequena quantia em dinheiro. Isso é para você não morrer de fome na primeira semana, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. A tia Helena estará te esperando no desembarque. Nós já falamos com ela. Então, Marta estendeu a mão. Seu celular. Olhei para ela confuso. Meu celular? Mas como vou? Você não vai. Ela me cortou. Isso aqui, ela disse, balançando o aparelho que eu mesma havia comprado com o pouco dinheiro que juntava. É um luxo que você não merece mais. E seus cartões também. Com as mãos trêmulas, entreguei a ela meu celular e a carteira, ficando apenas com o dinheiro e meus documentos. Eles estavam cortando todas as minhas pontes, me isolando completamente. Estavam me jogando em um mundo desconhecido, sem um mapa, sem uma bússola, sem uma única pessoa a quem eu pudesse pedir ajuda. Eles não esperaram o ônibus sair. Apenas me deixaram na plataforma, viraram as costas e foram embora. Sem um abraço, sem um "se cuide". Nada. Assisti o carro deles desaparecer no trânsito, e a sensação de abandono foi tão avassaladora que minhas pernas fraquejaram. A viagem de ônibus durou quase um dia inteiro. Não dormi. Apenas fiquei olhando a paisagem mudar, de subúrbios arrumados para campos, e depois para cidades cada vez mais pobres e desgastadas. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo sobre uma cidade que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Uma senhora pequena e curvada, de cabelos brancos e pele enrugada pelo sol, me esperava, no final da plataforma. Ela segurava uma placa de papelão com meu nome escrito em letras tremidas. Era a tia Helena. Seus olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e gentis. "Elara, minha querida", ela disse, com uma voz suave e cansada. "Você deve estar exausta." Ela me abraçou, e o gesto simples e genuíno de carinho foi tão inesperado que quase comecei a chorar ali mesmo. O bairro para onde ela me levou era exatamente como os noticiários aterrorizantes descreviam. As casas eram amontoadas umas nas outras, muitas com paredes sem reboco e telhados de zinco. As ruas eram esburacadas, e pichações cobriam quase todas as superfícies. Pessoas sentadas nas calçadas nos observavam passar com olhares que variavam entre a curiosidade e a desconfiança. As janelas e portas eram todas protegidas por grossas grades de ferro.
A casa da tia Helena era minúscula, mas impecavelmente limpa. Cheirava a café fresco e lavanda. Havia um sofá velho coberto com uma manta de crochê, uma pequena mesa com 2 cadeiras e uma cozinha que era pouco mais que um corredor. Não é muito, mas é um lar, ela disse, como se pedisse desculpas. É perfeito, consegui dizer. Ela me mostrou meu quarto, um cômodo minúsculo nos fundos com uma cama de solteiro e uma pequena janela gradeada que dava para um muro de tijolos. Depois que ela fechou a porta para me dar privacidade, sentei-me. Na cama e o peso de tudo desabou sobre mim. O zumbido da cidade lá fora era diferente de tudo que eu conhecia. Era uma mistura de música alta, cães latindo, pessoas gritando e, ao longe, o som inconfundível de uma sirene. Mais tarde, quando a noite caiu completamente, ouvi outro som. Um estouro seco, seguido por outro. Parecia fogos de artifício, mas eu sabia que não era. Eram tiros. Encolhi-me na cama, puxando o lençol fino até o queixo. O medo era uma coisa física, uma garra gelada que apertava meu estômago e meu coração. Minha família não tinha apenas me exilado. Eles tinham me mandado para uma zona de guerra, certos de que eu seria engolida por ela. Marta havia dito: "Você precisa ver o que é dificuldade de verdade." Ali, no escuro, ouvindo os sons da violência, lá fora eu entendi que para eles essa não era uma lição. Era uma sentença de morte social, e eles esperavam ansiosamente que eu não sobrevivesse. Os primeiros meses foram um pesadelo acordado. Eu vivia em um estado de pânico constante, prisioneira dentro da pequena casa da tia Helena. Os sons da rua eram meus torturadores. As sirenes, as discussões que se transformavam em gritos, os estouros que eu sabia não serem fogos de artifício. Durante o dia, eu espiava pela janela gradeada, vendo um mundo que se movia com uma dureza e uma urgência que me assustavam. O medo era uma manta pesada que me sufocava, e eu passava os dias paralisada, revivendo a traição da minha família e me afogando em autopiedade. Tia Helena, no entanto, movia-se por aquele mundo com uma graça serena que eu não conseguia compreender. Ela acordava antes do sol, preparava nosso café simples e saía para trabalhar como costureira em uma pequena oficina no bairro. Voltava ao entardecer, cansada, mas sempre com um sorriso nos lábios finos. Ela nunca me pressionou, nunca me julgou. Apenas me tratava com uma gentileza e um carinho que eram bálsamos para a minha alma ferida. Ela me contava histórias da sua juventude, me ensinava a cozinhar com os poucos ingredientes que tínhamos e dividia seu prato de comida comigo sem jamais reclamar. Era um amor que não pedia nada em troca. Um amor que eu nunca havia recebido, da minha própria mãe ou irmã. Certa noite, depois que um tiroteio particularmente próximo nos fez deitar no chão da sala por quase meia hora, eu estava tremendo, chorando em silêncio no escuro. Tia Helena se aproximou e segurou minha mão. Sua pele era áspera pelo trabalho, mas seu toque era suave. "O medo é um fogo, minha querida", ela disse, a voz calma em meio ao meu caos. "Ele pode te queimar até você virar cinzas, ou você pode usá-lo para se aquecer e iluminar seu caminho. No escuro, você não pode deixar que o fogo deles te consuma. Você precisa acender o seu próprio." As palavras dela me atingiram com uma força inesperada. Ela estava certa. Minha família queria que eu virasse cinzas. Eles me jogaram naquele lugar esperando que eu desaparecesse. Ficar paralisada pelo medo era dar a eles exatamente o que queriam. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. O terror não foi embora, mas ele encontrou um novo companheiro. A raiva. Uma raiva fria e determinada. Eu não ia desaparecer. Eu ia sobreviver. Eu ia usar aquele medo como combustível. No dia seguinte, pela primeira vez, saí de casa sozinha. Com o coração na boca, andei pelas ruas do bairro. Perguntei em cada loja, em cada pequeno comércio, se precisavam de ajuda. Fui recebida com olhares desconfiados e muitas negativas, mas eu persisti. Finalmente, o dono de uma pequena mercearia, um senhor de olhar cansado, concordou em me dar uma chance para limpar o chão e organizar o estoque. O salário era uma miséria, mas era um começo. Trabalhei como nunca na vida.
Chegava cedo, saía tarde e fazia cada tarefa com uma dedicação feroz. Com meu primeiro pagamento, fiz 2 coisas. Comprei um jantar melhor para mim e para a tia Helena e paguei por um plano básico de internet. A pequena caixa do roteador, piscando em um canto da sala, era a minha janela para o mundo, minha rota de fuga. Minha rotina se tornou brutal. Durante o dia, eu trabalhava na mercearia, lidando com o pó e o peso das caixas. À noite, enquanto a tia dormia e a vizinhança mergulhava em seus ruídos noturnos, eu me sentava na pequena mesa da cozinha com um notebook barato, que comprei em 12 prestações, e estudava. Mergulhei em cursos online gratuitos. Comecei com o básico de administração, as mesmas matérias da bolsa de estudos que eu havia abandonado. Senti uma dor aguda ao lembrar daquela oportunidade perdida, mas agora a dor se misturava com determinação. Depois, avancei para finanças, marketing digital e noções básicas de tecnologia e programação. As noites se tornaram minha salvação. O mundo lá fora podia ser caótico e perigoso, mas na frente da tela do computador, eu estava construindo um novo. Cada conceito que eu aprendia, cada linha de código que eu conseguia fazer funcionar, era um tijolo na fortaleza que eu estava erguendo ao meu redor. Eu dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, movida a café barato e uma vontade de ferro de provar que minha família estava errada. Depois de quase 2 anos vivendo assim, comecei a me candidatar a vagas de emprego remotas. Enviei dezenas de currículos, a maioria ignorada. Mas então, uma pequena startup de tecnologia, que estava crescendo rapidamente, me chamou para uma entrevista online. Eles precisavam de alguém para uma vaga júnior na área de operações, alguém que fosse organizado e disposto a aprender. Fiz a entrevista na pequena sala de casa, com um lençol branco pendurado na parede para esconder o reboco descascado. Eu estava apavorada, mas a fome de vencer era maior. Falei sobre os cursos que fiz, sobre os pequenos projetos que desenvolvi por conta própria. Falei com uma paixão e um conhecimento que surpreenderam até a mim mesma. Uma semana depois, recebi o e-mail. Eu tinha conseguido a vaga. O salário era 3 vezes o que eu ganhava na mercearia. Chorei por 1 hora inteira, um choro de alívio e de vitória. Abracei minha tia com tanta força que a levantei do chão. Era o primeiro passo real para fora do abismo. Meu talento, antes sufocado sob uma montanha de tarefas domésticas e ingratidão, finalmente floresceu. Eu era como uma planta que, depois de anos na sombra, finalmente encontrava o sol. Absorvi tudo, aprendi rápido e trabalhei mais do que qualquer um. Minha experiência em manter uma casa inteira funcionando sozinha se traduziu em uma incrível capacidade de organização e resolução de problemas. Em 1 ano, fui promovida. Em 2, liderava uma pequena equipe. Com meu primeiro grande bônus, a primeira coisa que fiz foi procurar um novo lugar para morar. Encontrei um apartamento claro e arejado em um bairro seguro, com porteiro 24 horas e uma pequena varanda com vista para um parque. Quando levei tia Helena para ver, ela ficou parada na porta, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca pensei que viveria em um lugar assim, ela sussurrou, passando a mão pela parede lisa e recém-pintada. Nós conseguimos, tia, eu disse, abraçando-a. Você me salvou, e agora é minha vez de cuidar de você. Naquela noite, dormimos pela primeira vez em anos sem o som de sirenes ou tiros. Dormimos com as janelas abertas, sentindo a brisa suave. Aquele apartamento não era apenas um lugar para morar. Era um símbolo. Era a prova de que eu não só havia sobrevivido, como estava começando a prosperar. E eu sabia, com uma certeza que ardia em meu peito, que aquele era apenas o primeiro passo da minha ascensão. O jogo havia apenas começado. 10 anos. 1 década inteira havia se passado. Tempo suficiente para transformar uma jovem assustada em uma mulher que não temia mais nada. Tempo suficiente para transformar um menino com a perna quebrada em um rapaz de 16 anos. Eu sabia que a festa de aniversário de Léo seria na mesma casa, no mesmo quintal, onde minha antiga vida havia se despedaçado. Eles eram criaturas de hábito, afinal. Parei o carro, um sedã de luxo silencioso e escuro na frente da casa. Através do para-brisa, vi a cena.
balões coloridos, parentes conversando em grupos, o cheiro de churrasco no ar. Era um retrato perfeito de uma feliz família suburbana. Um retrato que escondia a podridão por baixo da moldura. Respirei fundo, não para encontrar coragem, mas para acalmar a batida serena do meu coração. Eu não estava ali por eles. Eu estava ali por Léo. E por mim. Saí do carro. Eu usava um vestido de seda azul marinho, simples e elegante, sapatos de salto que afundavam levemente na grama bem cuidada, e joias discretas que, eu sabia, valiam mais do que o carro do meu cunhado. Meu cabelo estava cortado em um estilo moderno. E meu rosto, antes sempre tenso e cansado, agora exibia a calma de quem é dona do próprio destino. A primeira pessoa a me ver foi minha mãe. Ela estava colocando salgadinhos em uma bandeja e congelou, deixando alguns caírem no chão. O prato de plástico escorregou de suas mãos. O barulho fez com que outras pessoas se virassem. Um a um, os rostos se voltaram para mim. As conversas morreram. O silêncio se espalhou pelo quintal como uma onda. Vi meu pai, mais velho, mais grisalho, com os olhos arregalados. Vi Roberto, a barriga maior, o rosto vermelho de surpresa. E vi Marta, minha irmã. Ela me olhou de cima a baixo, e em seus olhos vi um turbilhão de emoções. Choque, incredulidade e, o mais revelador de todos, uma inveja feia e instantânea. Naquele momento, com suas roupas comuns e sua expressão de descontentamento, ela pareceu subitamente antiquada, uma relíquia de um passado que eu havia superado. Eu sorri. Não um sorriso frio ou arrogante, mas um sorriso genuíno, calmo e radiante. Olá, eu disse, minha voz clara no silêncio pesado. Espero não estar interrompendo. Foi como quebrar um feitiço. Eles vieram até mim, um de cada vez, com abraços, desajeitados e perguntas atropeladas. Elara, onde você esteve? Meu Deus, você está tão diferente. Por que nunca ligou? Eu respondia a tudo com frases curtas e educadas, sem dar detalhes, deixando o mistério pairar no ar. Meus olhos procuraram por Léo. Eu o encontrei perto da piscina, conversando com amigos. Ele estava alto, quase um homem. Quando seus olhos encontraram os meus, ele franziu a testa, confuso. Eu acenei com a cabeça. E ele começou a caminhar em minha direção, hesitante. Antes que ele pudesse chegar, porém, pedi licença e peguei uma taça de espumante da bandeja de um garçom que eles haviam contratado. Bati levemente na taça com a unha. Com licença, pessoal. Se eu puder ter a atenção de vocês por um instante. Novamente, o silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Marta e Roberto pareciam nervosos, como se soubessem que a fachada da família feliz estava prestes a rachar. Ergui minha taça. Eu gostaria de fazer um brinde. Comecei. Minha voz firme e tranquila. Olhei para cada um deles, meu pai, minha mãe, meu cunhado e, finalmente, minha irmã. A vocês. Quero agradecer a cada um por me expulsarem de casa há 10 anos. Parece loucura agradecer por algo assim, eu sei. Mas a verdade é que, sem a crueldade e o desprezo de vocês, eu nunca teria encontrado a força e a motivação para me tornar a mulher que sou hoje. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. O choque nos rostos deles era palpável. Vocês me jogaram no lugar mais difícil que poderiam encontrar, esperando que eu fracassasse. Mas em vez disso, vocês me deram o presente mais valioso de todos, a chance de descobrir quem eu realmente era, sem a sombra de suas expectativas e de seu desprezo. Graças a vocês, eu construí uma vida que jamais sonharia ser possível. Graças a vocês, eu prosperei. Então, um brinde à minha família, os arquitetos inesperados do meu sucesso. Bebi um gole do espumante e sorri. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Os rostos da minha família queimavam, não de raiva,
mas de uma humilhação pública e corrosiva. Os outros convidados olhavam para eles, depois para mim, a história não contada de repente, se tornando clara. Foi então que Léo chegou ao meu lado. Seus olhos, ainda tão azuis quanto eu me lembrava, estavam cheios de lágrimas, mas não eram de alegria, eram de confusão e raiva. "O que você está fazendo?" Ele sussurrou, a voz embargada. "Por que você está aqui?" Pousei a taça e me virei para ele, dando-lhe toda a minha atenção. "Eu vim ver você, Léo. Vim te desejar um feliz aniversário." "Feliz aniversário?" Ele cuspiu as palavras. "Você foi embora. Você me abandonou. A mamãe me disse que você foi embora porque não me amava mais. Porque cuidar de mim era um fardo. A dor em sua voz era a única arma que ainda poderia me ferir. A mentira deles havia sido mais cruel do que eu imaginava." "Olhe para mim, Léo." Pedi, a voz suave. "Eu amava cuidar de você mais do que qualquer coisa no mundo. Você era a minha luz naquela casa. Eu nunca teria ido embora por vontade própria. Nunca." "Então por quê?" Ele implorou, a muralha de raiva começando a ruir. "Porque no dia em que você se machucou, eles precisavam de alguém para culpar. E eu era a escolha mais fácil. Eles me mandaram embora, Léo. Naquele mesmo dia. Me colocaram em um ônibus e me deixaram em um lugar onde eles achavam que eu não sobreviveria. Eles mentiram para que você nunca me procurasse. Para que você os visse como heróis e a mim como a vilã. A verdade o atingiu como uma onda." Ele olhou para os pais, que desviavam o olhar, incapazes de encarar o próprio filho. Ele viu a culpa estampada em seus rostos. A admiração que ele sentia por eles, construída sobre uma década de mentiras, se desfez em um instante. Naquele momento, ele não viu mais seus pais. Viu as pessoas que haviam descartado a tia que ele tanto amava. Léo não disse mais nada, para mim. Ele se virou e caminhou até Marta. "É verdade?" ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Marta gaguejou, tentou negar, mas o olhar do filho a desarmou. Aquele silêncio foi a única confissão de que ele precisava. Naquele dia, minha vitória foi completa. Não foi sobre o carro de luxo, as roupas caras ou o dinheiro no banco. Foi sobre a verdade. Eu não só conquistei minha independência e minha paz, como quebrei o ciclo de mentiras que mantinha aquela família unida. E o mais importante de tudo, eu ganhei meu sobrinho de volta. Na semana seguinte, Léo me ligou. Ele se afastou dos duas pais, buscando refúgio e a verdade na tia que ele finalmente reencontrou. Minha família perdeu a única coisa que realmente importava, o amor e o respeito de seu filho. E eu, a engrenagem que eles descartaram, descobri que não fui feita para fazer a vida deles girar. Fui feita para mover meu próprio mundo. E ele era maior e mais brilhante do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar.